Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos do século XX, revolucionou a maneira como pensamos sobre a natureza humana. Tradicionalmente, acredita-se que tudo no universo segue um projeto pré-definido, uma essência que determina sua função e propósito antes mesmo de existir. Sartre desafia essa noção ao argumentar que, para os seres humanos, a existência vem antes da essência. Ou seja, nascemos sem um propósito ou natureza inerente definida. É através de nossas ações e escolhas que definimos quem somos. Este ponto de vista tem um profundo impacto em nossa compreensão da liberdade e responsabilidade pessoal. Ao invés de sermos atores em um script pré-escrito pela natureza ou divindade, somos livres para criar nosso próprio caminho, definindo nossa essência através das escolhas que fazemos. Para elucidar essa ideia, Sartre usa frequentemente a analogia da tesoura. Uma tesoura é projetada com um propósito específico em mente: cortar. Sua essência, a ideia de um objeto com duas lâminas que se cruzam para cortar, precede sua existência. A tesoura é criada por humanos com essa função específica, e é essa essência que define a existência da tesoura. Baseando-se na ideia de que a existência precede a essência, Sartre nos apresenta uma concepção de liberdade que é tanto radical quanto desafiadora. Essa liberdade é radical porque coloca o ser humano no centro de sua própria existência, como o autor de sua essência, através de suas escolhas e ações. É desafiadora porque essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade imensa. Se não há uma essência humana predeterminada, então somos inteiramente responsáveis pelo que escolhemos ser. Sartre argumenta que essa liberdade inerente ao ser humano é absoluta. Ao contrário dos objetos ou dos animais, que são limitados por sua essência pré-determinada, os seres humanos são livres para transcender quaisquer limites pré-estabelecidos. Isso não significa que a liberdade seja fácil ou sem consequências. Pelo contrário, a liberdade exige escolhas constantes, e cada escolha carrega o peso da responsabilidade, não apenas por nós mesmos, mas também pelos valores que essas escolhas promovem no mundo. A liberdade sartreana também implica na ausência de desculpas baseadas em natureza predeterminada ou em determinismos sociais. Não podemos nos esconder atrás de desculpas como "é a minha natureza" ou "a sociedade me fez assim". Porque, segundo Sartre, tais desculpas negam nossa liberdade fundamental e nossa capacidade de escolher de forma diferente. Essa visão coloca uma pressão imensa sobre o indivíduo, pois sugere que a condição de nossa liberdade é a escolha constante e deliberada sobre quem queremos ser. Nesse contexto, a liberdade não é apenas uma característica positiva da existência humana, é a sua própria condição. Essa visão tem implicações profundas para a ética individual e também para questões sociais e políticas. Por exemplo, ela desafia normas de gênero, papéis sociais e preconceitos, afirmando que tais construções não são essências imutáveis, mas sim, são sujeitas à escolha e à mudança. A compreensão de Sartre sobre a liberdade humana, embora emancipatória, não é isenta de complexidades emocionais e existenciais. O aspecto mais notável dessa condição é o que Sartre chama de angústia, um sentimento inerente à liberdade e à responsabilidade que dela decorre. A angústia, no contexto sartreano, emerge da compreensão profunda de que, sendo livres, somos responsáveis não apenas por nossas próprias escolhas, mas também pelas consequências que estas trazem ao mundo. Essa responsabilidade é avassaladora porque, em cada momento de escolha, reconhecemos que poderíamos ter escolhido diferente e que, ao fazer uma escolha, estamos moldando não apenas nosso próprio ser, mas também definindo valores e modos de ser no mundo. A liberdade absoluta de Sartre é, portanto, uma fonte dupla de potencial e peso. O potencial reside na nossa capacidade de moldar nossa existência e o mundo ao nosso redor. O peso, por outro lado, vem da realização de que cada ação nossa é um testemunho de nossa liberdade e da nossa escolha de ser de uma maneira e não de outra.
Esta angústia é exacerbada pelo que Sartre descreve como o olhar do outro. A consciência de ser observado e julgado por outros revela nossa liberdade e responsabilidade de uma maneira que nos confronta com a realidade de nossa existência individual, dentro de uma teia de relações sociais. Isso nos faz perceber que nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também como os outros nos percebem e, por extensão, como nos relacionamos com o mundo. A solução de Sartre para a angústia não é evitá-la, mas reconhecê-la como uma condição da liberdade. Isso implica viver autenticamente, um termo que ele usa para descrever um modo de existência em que reconhecemos e abraçamos nossa liberdade e responsabilidade, fazendo escolhas conscientes que refletem nossa compreensão mais verdadeira de nós mesmos e do mundo. Viver autenticamente é, em certo sentido, uma forma de enfrentar a angústia, reconhecendo-a como uma parte inseparável da liberdade. A filosofia existencialista de Sartre nos desafia a encarar a liberdade e a angústia como dois lados da mesma moeda, incentivando-nos a viver de forma autêntica e responsável. Ao fazer isso, devemos refletir sobre o significado de nossas escolhas e a forma como estas definem quem somos e o mundo em que vivemos. A exploração da liberdade através do existencialismo de Sartre é um questionamento e tanto sobre nossa existência, responsabilidade e o poder transformador de nossas escolhas. Ele nos lembra que, embora a liberdade possa ser uma fonte de angústia, é também o que nos permite criar um sentido e propósito em um mundo sem essências predeterminadas. Concluímos a exploração sobre como Jean-Paul Sartre entende a liberdade através do existencialismo, abordando 3 aspectos fundamentais: a premissa de que a existência precede a essência, a radical liberdade humana e suas consequências, e a relação intrínseca entre liberdade e angústia. Agora, gostaria de propor uma reflexão final que amarra todos esses conceitos em uma visão filosófica, destacando a relevância do pensamento de Sartre para o nosso tempo e para as questões contemporâneas que enfrentamos. A filosofia de Sartre, com sua ênfase na liberdade, escolha e responsabilidade, é profundamente relevante em um mundo que, cada vez mais, confronta questões de identidade, ética e a busca por significado. Em uma era marcada pela globalização, pelas redes sociais e pelas rápidas transformações sociais e tecnológicas, os ensinamentos de Sartre oferecem uma bússola para navegar as complexidades da existência moderna. Em um tempo onde a apresentação de si nas redes sociais muitas vezes prevalece sobre a expressão autêntica, a chamada de Sartre para uma existência autêntica ressoa como um contraponto vital. Olhe além das expectativas e pressões sociais para encontrar e afirmar sua verdadeira essência através de escolhas conscientes e deliberadas. A visão de Sartre sobre a responsabilidade que acompanha nossa liberdade é particularmente pertinente em discussões sobre justiça social, direitos humanos e sustentabilidade ambiental. Ele nos lembra que nossas escolhas têm impactos que vão além de nós mesmos, afetando a sociedade e o mundo em que vivemos. Assumir a responsabilidade por essas escolhas é fundamental para a construção de um futuro mais justo e sustentável. Todos nós sabemos que vivemos em uma época caracterizada por incertezas e questionamentos profundos sobre o propósito e o significado da vida, mas isso não é uma exclusividade nossa, isso sempre existiu. E a filosofia existencialista oferece um caminho para a autodescoberta e a criação de um sentido pessoal. Reconhecendo que não somos definidos por essências pré-estabelecidas, somos livres para buscar nosso próprio caminho e definir quem somos através de nossas ações e escolhas. Não se deve pensar que a filosofia de Sartre, portanto, é apenas um relicário de ideias do século XX. Ela é um conjunto de princípios vivos e respiratórios que continuam a inspirar, desafiar e guiar indivíduos na jornada complexa e muitas vezes confusa da vida moderna.
Ao reconhecer a liberdade com a consciência de sua angústia inerente e a responsabilidade que ela carrega, começamos a viver de maneira mais plena, autêntica e significativa. Espero que esta exploração do pensamento de Sartre tenha proporcionado insights valiosos e estimulado reflexões profundas sobre a natureza da liberdade, a responsabilidade ética e o potencial para a autenticidade em nossa existência. O existencialismo, longe de ser apenas uma doutrina filosófica, nos desafia constantemente a definir quem somos e como queremos viver. Agora é sua vez de agir. Se este vídeo contribuiu com você, se despertou algo dentro de você que anseia por mais clareza, por uma vida alinhada com valores profundos e significativos, pedimos que faça 3 coisas simples, mas poderosas. Curta este vídeo se as lições Sartre iluminaram sua mente de alguma forma. Seu apoio ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que, como você, estão em busca de sabedoria e orientação para viver melhor. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Estamos comprometidos em oferecer conteúdo que inspire, eduque e motive, ajudando você a construir uma vida de propósito, paz e prosperidade. Comente abaixo com suas reflexões, experiências ou mesmo dúvidas sobre como aplicar a essas filosofias à vida contemporânea. Qual das lições falou mais alto ao seu coração? Há algum desafio específico que você gostaria de superar com a ajuda da sabedoria? Sua interação enriquece nossa comunidade, criando um espaço de aprendizado coletivo onde todos crescemos juntos. Obrigado por estar conosco neste aprendizado. Continue explorando, questionando e crescendo. Até nosso próximo encontro, que sua busca por sabedoria seja frutífera e seu caminho, iluminado pela luz da razão e da bondade. Lembre-se, curta, inscreva-se e comente. Sua voz importa